Vou começar pela seguinte pergunta. A prisão do ex-presidente fortalece ou enfraquece a proposta de anistia? Líder Lindbergh Farias, bem-vindo. Começo com o senhor. Olha, eu acho que esse tema já foi sepultado. Veja, que a forma como aconteceu, aquela tentativa de rompimento da tornozeleira, ou seja, um ferro de solda para romper uma tornozeleira, isso desmoraliza todo esse debate. Você sabe que o julgamento ainda nem acabou, né? Hoje é o último dia para os últimos embargos por parte do Bolsonaro e dos outros. Hoje é o último dia. A decisão definitiva deve acontecer na próxima semana. Seria uma loucura a Câmara entrar nisso. Seria uma brutal interferência do Poder Legislativo num julgamento independente do Supremo Tribunal Federal. E eu quero chamar a atenção de vocês que a anistia vem perdendo força. A anistia sempre foi para livrar a cara do Bolsonaro, né? Mas vem perdendo força. Com esse último episódio, essa tentativa do Bolsonaro de romper, com essas fugas, que Eduardo Bolsonaro saiu do país. O Ramagem fugiu. Carla Zambelli fugiu. Estava muito claro que o Bolsonaro sempre tentou a fuga. Vocês lembram que lá no ano passado, ele chegou a dormir 2 dias na embaixada da Hungria. Eu acho que o Bolsonaro, com esse ato aí, ele conseguiu derrotar os advogados dele. O que é que os advogados dele estavam lutando? Por uma prisão domiciliar. Argumentavam o estado de saúde. Praticamente eliminou essa hipótese a partir da decisão definitiva da próxima semana. Então, eu acho que seria uma insensatez, uma sandice, a Câmara pautar um projeto desse de anistia ou de redução de penas. Até porque aqui nós temos que fazer leis genéricas. Qualquer legislação para reduzir a pena do Bolsonaro seria um desvio de finalidade. Seria inconstitucional. Então, eu espero que o presidente Hugo Mota não paute esse projeto, principalmente depois desse episódio da tornozeleira, que eu acho que desmoraliza muito os defensores do Bolsonaro. Líder Sóstenes Cavalcante, bem-vindo, obrigado pela participação. Faço a mesma pergunta. A prisão de Bolsonaro fortalece ou enfraquece a anistia? Proposta debatida hoje na reunião de líderes e lideranças, políticos do PL. Bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos os assinantes da CNN. Uma alegria ver meu colega Lindbergh e vocês todos. Boa noite, Sóstenes. Bom, para mim, a prisão nem ajuda, nem atrapalha. Ora, acabamos de ouvir agora o líder Lindbergh Farias dizendo que a anistia está mais fraca do que nunca. Eu já ouvi ele aqui na CNN, em outros debates, falando que a anistia estava fraca. O presidente Hugo Mota pautou o regime de urgência. Eu falei que ia ter, no mês de março deste ano, 309 votos. Teve 311. A anistia nunca esteve tão forte como agora. E forte por causa do seguinte, porque nós pela primeira vez estamos vendo uma decisão de prisão de um ex-presidente da República porque o seu filho convocou uma vigília de oração. O que já não bastava uma perseguição política, agora também se configura numa perseguição religiosa. O pastor Silas Malafaia teve passaportes apreendidos e sermonários de pregador de mensagens. Ele é um pastor que tem igrejas em vários lugares no Brasil. Perseguição religiosa, pelo mesmo ministro Alexandre de Moraes. Agora um filho, vendo seu pai, vendo um julgamento totalmente ao arrepio do devido processo legal no Brasil, convoca uma vigília de oração. Aí toda a decisão de 17 laudas do ministro Alexandre de Moraes é fundamentada nessa vigília de oração. Ora, nem orar mais se pode no Brasil. Que país é esse? Agora, o que eu fico admirado é ver o líder Lindbergh defender o ministro Alexandre de Moraes e suas decisões, quando o ministro Alexandre de Moraes foi indicado por quem eles dizem que foi um presidente golpista, que foi Michel Temer. A esquerda precisa se decidir. O Michel Temer foi golpista ou não? Porque se ele foi golpista, o ministro Alexandre de Moraes é ilegítimo, como muitos da esquerda outrora acusaram. Mas agora, à luz da conveniência da esquerda, eles usam a legitimidade que passou, parece, a ter para eles, do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos, para mim, pessoalmente. É um psicopata em alto grau que fez questão de condenar e prender Bolsonaro no dia 22, número do nosso partido. Mas o Brasil vai reagir. A gente vai equilibrar os tempos aqui, mas com mais uma pergunta, eu vou chamar Pedro Venceslau aqui para essa conversa. Bom dia, líderes.
Eu quero falar com vocês sobre o episódio da tornozeleira eletrônica, que foi o principal motivo da decisão de Alexandre de Moraes. Começando pelo líder Lindbergh. Primeiro, o ex-presidente é monitorado 24 horas por dia por policiais, portanto, não haveria como ele fugir da residência ainda que ele rompesse com a tornozeleira eletrônica. Por outro lado, o protocolo do Supremo Tribunal Federal exige que, quebrando uma medida cautelar como essa, ele perca o benefício da prisão domiciliar. Queria saber a sua leitura sobre o impacto disso, sobre se o senhor realmente acha que teria como ele fugir dali do condomínio e ir para alguma embaixada, mesmo sendo monitorado 24 horas por dia, e o impacto desse vídeo que foi gravado com o ex-presidente. Começando pelo líder Lindbergh. Pedro Venceslau, você toca na questão de forma correta. O líder Sóstenes, que é um cumprimento, falou muito do culto chamado pelo Flávio Bolsonaro. O que acontece, Sóstenes, é que à meia-noite, 7 minutos depois da meia-noite, houve um disparo para a Secretaria de Administração Penitenciária de Brasília. Aí eles acionam os policiais ali na frente, os 8 minutos daquele dia. Aí o ministro Supremo é acionado, que aciona o procurador-geral. 1h09 da manhã, eles já tinham trocado a tornozeleira. Nesse meio, entre meia-noite e 7 até 1h09, antes de trocar a tornozeleira, foi gravado aquele vídeo em que ele disse que colocou ferro de solda. Ele confessa. O que houve ali? Acionaram as autoridades competentes da Polícia Federal. O ministro Alexandre de Moraes foi acionado. O Procurador-Geral da República foi acordado no meio da madrugada. Isso aqui não é qualquer coisa. Pedro, eu sempre soube que Bolsonaro queria fugir. Você sabe que partiu da gente uma representação na Polícia Federal e no ministro Alexandre de Moraes, porque chegou a nós uma denúncia que ele podia fugir para a Embaixada dos Estados Unidos. Eu já falei aqui, ele dormiu na Embaixada da Hungria, que tudo que é bolsonarista, o Eduardo Bolsonaro, numa entrevista aqui na CNN, ele falou para todo mundo que as pessoas têm que fugir. Então veja, lá atrás a gente acionou o ministro Alexandre de Moraes da Polícia Federal a partir dessa denúncia. Foi aí que colocaram um policiamento lá na frente. Foi aí que colocaram a tornozeleira eletrônica. Então, possibilidade de fuga, Pedro, sempre a pessoa pode tentar alguma coisa mesmo com aquele policiamento ali. Para mim, ali existe um plano. Eu peço, inclusive, o aprofundamento da investigação da Polícia Federal. Eu entrei com a representação do Supremo para saber quem visitou Jair Bolsonaro nas últimas 72 horas. Eu soube que o Nicolas esteve lá, não estou acusando nada, mas tem que investigar. Quem estava lá no dia? O irmão dele. Quem era o outro assessor? A gente precisa investigar a fundo. Porque, como disse o Eduardo Bolsonaro, e falou aqui para vocês, estimulando a fuga, todo mundo tem que fugir. Por fim, eu só quero defender o ministro Alexandre de Moraes. Se tem alguém que está tendo um papel gigantesco na nossa história, é o ministro Alexandre de Moraes, que teve coragem de enfrentar essa turma que deu um golpe e que tinha um plano, Operação Punhal Verde e Amarelo, de assassinar o presidente eleito Lula, o vice Geraldo Alckmin, o próprio Alexandre de Moraes. Líder Sóstenes, então vamos dar 3 minutos para o senhor, repetindo aqui a pergunta sobre o impacto desse vídeo que mostra o ex-presidente admitindo que tentou romper a tornozeleira eletrônica e se havia outra alternativa, já que é um protocolo, se você rompe a tornozeleira eletrônica, perdeu o benefício da prisão domiciliar. Líder. Pedro, te respondo a seguir, mas antes eu quero dizer que o enredo contado pelo líder Lindbergh, eu sei que o presidente Bolsonaro é um cara acima da média, ele é fenomenal, mas é cena de filme de MacGyver. Tinha polícia na frente, atrás, tem drones em cima da casa do presidente Bolsonaro, que inclusive filmou a reunião do Nicolas com o presidente Bolsonaro, uma invasão de privacidade total, que inclusive não sei até que ponto há legalidade nisso, mas tudo bem, ele já era um refém do sistema ali dentro da sua própria casa. Tinha que ser MacGyver para sair, não sei, numa corda, puxando para cima. Eu não sei o que passa na cabeça dos petistas e do meu colega Lindbergh Farias. Como Bolsonaro conseguiria fugir daquele lugar? Porque tem polícia atrás, na frente, nas laterais. Ou seja, ou vocês consideram que a Polícia Federal, que o ministro Flávio Dino falou que agora está a serviço do Lula, não serve para nada, nem para cuidar de um homem idoso de 70 anos, ou nós estamos de brincadeira? Mas vamos lá na sua resposta, Pedro. A cena que nós vimos
tem reações para 3 grupos de pessoas. Primeiro, esquerdistas que odeiam Bolsonaro. Fazem deboche de um idoso de 70 anos. Olha aí, quer fugir. Essa fala que a gente ouve aí da esquerda. Segundo, tem aqueles que conhecemos o presidente Bolsonaro e que nos solidarizamos porque ali vemos um homem que com a sua voz não estava normal, estava alterada porque ele toma medicamentos. Ele é uma pessoa que sofreu uma facada, um atentado de um filiado do PSOL da esquerda e já fez 6 cirurgias depois disso e a última 12 horas ficou aberto. Um homem com a voz embargada que, para quem o conhece, sabe que ele não estava no seu estado emocional 100%. E para quem não conhece Bolsonaro e é imparcial nessa história, vê um homem com uma perna. E se você observa a cena, eu quero pedir depois, quem ainda não observou esses detalhes, observe. Uma perna com a pele ressecada, de um idoso de 70 anos, com uma conversa, tentando explicar a gente que ali foi para trocar sua tornozeleira, totalmente desconexa. E as pessoas que não têm nada a ver com debate público e político, e não é nem de um lado nem de outro, tem uma tendência a se penalizar com o idoso. Para terminar, Pedro, sua resposta. Esse debate, para mim, tem esses 3 olhares sobre a tornozeleira. Agora, quem quer fugir, Lindenberg, corta a alça da tornozeleira, não a caixa. Isso é muito claro e óbvio. O telespectador não precisa ser muito especialista para entender que quem quer fugir corta a alça e não cortaria a caixa. Foram outros motivos que levaram ele a cortar, a tentar ali cortar a caixa, e todos nós sabíamos, eu fui um dos que o visitei, que ele falava que achava que ali tinha uma escuta dentro daquela caixa para saber o que ele estava, quem ele estava conversando, com quem ele estava recebendo. Deputado, obrigado. Vou chamar a Edilene Lopes. Obrigada, Pedro. Deputado Lindenberg, na avaliação do senhor, as alegações de doença do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo a de surto, facilitam a prisão domiciliar, a manutenção da prisão domiciliar, ou enterram de vez a possibilidade de ele se candidatar algum dia? Não, enterrou de vez, não tem mais prisão domiciliar. Tudo que os advogados queriam era argumentar isso. Com essa coisa, porque o papel dos sócios aqui não é fácil. Meu colega aqui, porque está querendo justificar o injustificável. Como é que um aparelho de solda, como é que um ferro de solda vai parar na casa do Bolsonaro e ele tenta ali destruir o aparelho? Por que ele estava fazendo isso? Aí estão dizendo agora que ele é doido, que ele estava no surto. É o argumento que falta. Mas o fato é que ia ser a decisão definitiva do Supremo, e essa era uma das opções. Agora, não existe mais. A opção é ele ficar na Polícia Federal ou ir para a Papuda, que é a lei das organizações criminosas. Diz o seguinte: chefe de organização criminosa tem que ficar em presídio de segurança máxima. No caso, é a Papuda, aqui em Brasília. Veja, não tem jeito. Ele foi pego, o ministro Alexandre de Moraes não tinha alternativa. Ele só poderia fazer o que ele fez: decretar a prisão preventiva. Imagina só o ministro Supremo ser acordado de noite e madrugada pelos policiais ali, Stócio. Não é policial federal que fica na casa, é o policial penal que fica ali dando aquela cobertura na casa do Jair Bolsonaro. Agora, ele sempre pensou em fugir. Vocês têm que me dizer aqui como é que ele, há um ano atrás, entra na Embaixada da Hungria, fica 2 dias lá. Era pedir asilo. Você sabe que o jornalista Celso Rocha de Barros, da Folha de São Paulo, fez uma coluna dizendo que na semana passada o Eduardo Bolsonaro teve no Bahrein, em fotos com o Sheik. Eu não sei qual era o plano. Se era de fugir para a Embaixada dos Estados Unidos, do Bahrein, mas o fato é que ninguém... E tem que explicar isso. Quem levou aquele aparelho, o ferro de solda? Deputado Lindenberg, o tempo do senhor acabou, agora o deputado Sóstenes Cavalcante. Na avaliação do senhor, a alegação de doença do ex-presidente Jair Bolsonaro, incluindo o surto, facilita a manutenção ou a ida para a prisão domiciliar, o retorno para a prisão domiciliar, ou enterra de vez a possibilidade de Bolsonaro ser candidato em 2026 ou em outra ocasião? Juliana, obrigado pela sua pergunta e me dá a oportunidade de deixar os petistas e a esquerda mais desesperada do que eles estão. Nós tivemos, no dia da prisão do Bolsonaro, e vocês da imprensa noticiaram, que houve mais engajamento nas redes sociais no dia da prisão dele do que nos dias do julgamento. E, inclusive, apesar de todas as redes de televisão darem ampla cobertura ao julgamento.
mas as redes sociais engajaram mais no dia da prisão dele e a ampla maioria se solidarizando, estando ao lado do presidente Bolsonaro. Agora vem o desespero total da esquerda. O dia recorde que o PL teve filiação no nosso partido foi justamente o dia que prenderam o presidente Bolsonaro. Quanto mais perseguição houver contra o presidente Bolsonaro, mais forte Bolsonaro e a direita ficaremos. Podem continuar a perseguição, lógico. Eu jamais desejaria que o meu presidente estivesse num presídio como está e por isso estou lutando intensamente, continuarei lutando para que a anistia seja pautada, se possível, no dia de amanhã, na reunião de colégio de líderes, estarei lá para pedir mais uma vez o que eu já faço desde janeiro, que se paute a anistia. Agora, dizer que isso vai enfraquecê-lo, jamais. Este episódio fortalece ainda mais, prova a injustiça que está se sofrendo o presidente Bolsonaro. Fica provado, ora, o Brasil deveria ter vergonha de ter parlamentares fugindo nações do mundo afora por conta de perseguição. Parlamentar em qualquer nação democrática do mundo é respeitado. Aqui no Brasil, por conta da perseguição, e vejam, você não vê nenhum parlamentar da esquerda responder processo no STF, aliás. É até cômico. O Lindbergh já ganhou, inclusive, no Colégio de Líderes, o apelido do procurador-geral dos líderes, porque tudo o Lindbergh leva para o STF. Eu acho que o Lindbergh é uma liderança puxadinha do STF. Então, assim, tudo. Agora quer até descobrir quem parece até que... Você nunca teve, não, Lindbergh? Depois você me responde. Um ferro de solda em casa? Eu tenho. Se você for na minha casa, tem. Eu aprendi a soldar com meu pai. É a coisa mais comum da vida. Mas para petista, que eu acho que tem dificuldade até para gostar de trabalhar, não sabe nem o que é uma solda na vida. Deputado, muito obrigada. Deputado Sóstenes Cavalcante, muito obrigada. Ju? Nós conversamos ao vivo com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, e o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante. Líderes, obrigada pela participação aqui hoje.